Olá, esse é o episódio número 9 do programa Protagonistas. Nesse episódio nós trazemos a nossa convidada, Fabiana Franco. Fabiana, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer foi meu. Obrigado por ter vindo. E a Fabiana ela vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. E antes de mais nada, né, Fabiana, se você me permite falar um pouquinho aqui da sua trajetória, do seu currículo, né? Claro. A Fabiana é bacharel em administração pela USP, bacharel em direito pela PUC São Paulo. Começou, como a maioria dos nossos convidados, como trainee em uma empresa de auditoria, no caso a KPMG. KPMG, exato. Ocupou cargos na área financeira e de controladoria de diversas empresas de vários segmentos. Isso mesmo. Fundou uma consultoria de gestão com foco no atendimento a firmas de advocacia, é isso? Isso mesmo. Foi acionista, diretora da Aeroglass, empresa atuante no segmento de filtros industriais. Desde 2016 é sócia da REAG Investimentos, sendo membro do comitê executivo. Lembrando que a REAG é uma holding financeira que atua como gestora de fundos e investimentos em empresas dos mais diversos setores. E desde 2023, final de 2023, é CFO da Get Ninjas, uma companhia aberta, né, aqui do Brasil, listada na B3, no segmento de tecnologia. Esqueci alguma coisa? Novo mercado. Só para Novo mercado. Não esqueceu nada. Não esqueci nada, está completo, né? Tá bem completo. Fabiana, e aí, conta para nós, como que foi início da tua carreira? Por que você começou numa Big Four? Olha, eu acho que era algo que acontecia bastante, né, com frequência, né, o pessoal da faculdade costumava mesmo procurar as Big Four, né, porque todo mundo diz que sempre é uma boa escola, embora eu não tenha feito faculdade de contabilidade, a Big Four te dá muita base, né, então eu lembro que depois ali durante a minha carreira eu fui cruzando várias pessoas que começaram também na KPMG, na época era Andersen, né, Arthur Andersen, e outras grandes ou, enfim, médias, mas que sempre disseram a mesma coisa, que quem quer fazer carreira na área financeira é um ótimo começo, porque contabilidade, no fim, é a base de tudo, mesmo que você não tenha uma especificação, né, uma especialização em contabilidade. Então, foi um ótimo começo, foi uma boa escola, e depois eu acabei seguindo nessa área. Apesar de ter feito direito também, né, sou advogada, usei bastante aí como um complemento, né, durante a minha carreira, principalmente toda a parte societária, trabalhista, tributário, bastante, mas sempre como uma complementação, nunca cheguei a advogar. E naquela época que você começou na auditoria, né? Uhum. Como já tinha bastante trainees mulheres ou não na época ou não? Ou eram poucas? Não tinham muitas. Eu lembro que era uma turma grande, eu acho que eram 150 trainees, porque eles faziam o treinamento aqui em São Paulo, obviamente naquela época era tudo presencial. Faz bastante tempo, não vamos falar em datas, né? Mas não tinham muitas, eu diria que aí uns 20%, talvez. 20%, ou seja, 150, 30 eram mulheres. Mais então, ou menos isso. A grande maioria eram homens. A grande maioria eram homens, e aí a gente ia vendo ao longo da carreira ali também, né, o pessoal que ia subindo, né, então os assistentes, depois os sêniores, né, os coordenadores, gerentes, e sócias eram poucas, assim, eu não lembro de mulheres sócias, eu lembro na consultoria de mulher sócia, mas na auditoria não lembro de ter trabalhado com nenhuma mulher sócia naquela época. Eu também não fiquei muito tempo na KPMG, eu fiquei 2 anos só. Você ficou 2 anos? Só você fiquei saiu 2 de lá, anos. já era sênior, ainda era Não, era assistente ainda. Fiquei pouco tempo e depois eu fui para a consultoria. Então, não fiz muita carreira em auditoria lá dentro. Né? Mas os 2 anos numa empresa como essa faz uma grande diferença no início, né? Faz muita diferença porque você acaba tendo contato com várias empresas, né, de segmentos diferentes. Eu acho que essa experiência é muito rica. E isso, para você ter durante a carreira... demora se você estiver trabalhando numa empresa que não seja, né, de auditoria ou de consultoria, porque você está ali focado naquele único negócio. Nesse tipo de empresa, não. Você já, de cara, já começa a ter contato com várias empresas, né, com vários tipos de empresa, de vários tamanhos, de várias áreas. E aí, depois da KPMG, você foi para...
Depois da KPMG, eu fui para a Dixie Toga, num programa de trainee, e é uma empresa de embalagem, né, uma das maiores Guarulhos, aí da né? América Latina. Da Dutra, né? Na Que eu lembro, Dutra, eu lembro. isso, ali na Dutra. Chegamos a fazer trabalho para eles Depois lá. ela foi comprada pela Bemis Company. Sim. E na época esse programa foi muito interessante porque eles tinham acabado de comprar outras empresas, né? Então era a Dixie e Lalecla, né? Na época. A Dixie já tinha feito essa fusão com a Lalecla e depois com a Toga, então ficou Dixie Toga e Lalecla. Várias plantas, né? São Paulo, Votorantim, Sorocaba e mesmo aqui em São Paulo, né? Tinha essa planta em Guarulhos, tinha ali no Centro Empresarial, tinha uma outra linha Alphaville, que era mais aquela parte de embalagens ali de salgadinhos, sabe? Aqueles que eles chamam de laminados. E aí era um projeto para fazer a integração de todas essas empresas, tanto a parte de processos quanto a parte de sistemas, principalmente, porque cada empresa tinha um sistema diferente. E aí foi muito interessante, porque assim, dentro desse tipo de trabalho, a gente acabei também conhecendo todas as áreas da empresa, né? Porque trabalhar com TI também é algo que te leva a conhecer todas as nuances ali do negócio, né? Você não fica só no financeiro. Dentro da Dixie, você atuava na... Eu entrei num projeto de tecnologia para fazer essa integração, mas o meu foco era financeiro. Então, a minha função eu estava dentro da equipe que fez a integração dos financeiros de todas as empresas. Mas eu participei do projeto todo, então eu também tive contato ali com o pessoal que fazia chão de fábrica, que fazia, enfim, outras áreas. Também foi muito rico. Toda fusão pós-M&A assim, é um negócio complexo, né? Quando você fala de tanto a parte de recursos humanos, tecnologia, corporativa em si, né? Quando você fala que você tem lá 2, 3 contabilidades, 2, 3 financeiros, aí fazer a integração disso é um negócio complicado. Então foi uma boa experiência, né? Foi. Quanto tempo você ficou lá? Acho que eu fiquei uns 3 anos. 3 anos? Talvez, Não fiquei muito também. Acho que uns 4 anos eu fiquei. Um tempo razoável. Acho que foi mais ou menos isso. Deu tempo de fazer todo o processo, né, todo o projeto, a implantação. Eu vi, né, o projeto ser implementado e foi muito satisfatório, porque não tinha, né, um projeto dessa complexidade. E assim, para mim foi muito importante também começar a lidar com equipe, com pessoas e ver, assim, durante um processo desse tipo, como é difícil você integrar as culturas, né, das empresas, porque no final do dia são as pessoas ali que estão no nosso dia a dia, têm anseios diferentes, a gente não vai falar só da parte objetiva, o salário, a planta onde eu trabalho, né? Mas a questão de estar, de pertencer, né? Algumas empresas tinham um perfil de pessoas que estavam ali há muito mais tempo, né, fazendo carreira, muito mais comprometidas, outras eram mais novas, então tinha um pessoal mais ágil, mais dinâmico, então também passou por levar um produto ali que era o sistema que abraçasse todas essas culturas, né? Entendi. Para que isso funcionasse de uma forma bem harmônica ali no fim, né? Depois eu vi que você atuou bastante com escritórios de advocacia, né? Inclusive, criou uma consultoria focada em gestão de escritórios de advocacia. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que foi uma forma de aliar um pouco, né, a questão ali do meu conhecimento jurídico, né? Porque eu também sou advogada. E surgiu essa oportunidade para ser diretora de operações num escritório de advocacia, um escritório grande, né? Hoje o Felsberg Advogados, ele deve estar aí por volta de 200 advogados, se não me engano. E aí, assim, o meu papel também foi fazer toda essa parte de estruturação, de criar ali instâncias de governança, porque existe uma certa fantasia de que escritórios de advocacia precisam ser administrados de uma forma diferente. E, na verdade, é uma empresa como outra qualquer, mas existe esse certo mito. Então, eles não tinham ainda tido contato com administradores mais profissionais no sentido de não tratar o escritório de forma diferenciada. Então, eu consegui trazer bastante coisa para dentro do escritório, né, que eles nunca tinham tido conhecimento. Foi, assim, bastante satisfatório. E aí eu presenciei vários movimentos, que acho que é bastante comum ali na indústria jurídica, que são os movimentos de fusão e aquisição, né, de escritórios. Então, isso acontece bastante. Então, estive lá numa época em que houve uma cisão bastante grande e depois dessa também ocorreram outras. E aí, numa dessas cisões, eu tive a oportunidade de ser convidada por um dos sócios para ajudar a estruturar o escritório dele.
E aí eu percebi que existia um nicho ali muito forte, né, desses escritórios que iam nascendo de outros escritórios, Sim. de sócios que saíam de escritórios, principalmente das grandes bancas, e que precisavam dessa estruturação da parte administrativa, financeira, logística, layout, até de buscar o imóvel, a localização, o marketing, a papelaria, enfim. Aí eu montei com 2 amigas que também já vinham de gestão de escritório de advocacia e nós fizemos aí alguns projetos. Aí você empreendeu. Aí eu empreendi. E como é que foi isso? Você sair de Eu uma não, posição não até acho que eu sou então... muito boa. Não? Não, eu acho que eu sou boa tecnicamente falando, mas É, eu acho que eu não sou boa vendedora. Achei muito difícil colocar preço no trabalho. duro, né? A gente tinha muita dificuldade em precificar, porque era uma coisa que eu gostava tanto de fazer e às vezes ficava com um pouco até de vergonha de cobrar, né? Sabe? Uma coisa difícil, eu não tinha esse DNA, entendeu? Uhum. Mas a gente fez alguns projetos muito legais, assim, e financeiramente não foram muito bons, porque a gente precificou mal e enfim, foram um pouco mais complexos do que a gente imaginava, mas mesmo assim foi super satisfatório. Quanto tempo foi que durou a sociedade? Acho que 3 anos, mais ou 3 menos, anos. é. E chegou a ter clientes? Não, a gente teve clientes. Na verdade, a gente montou a consultoria em função dos projetos, né? Entendi. Porque foram aparecendo projetos, a gente falou, não, vamos tentar fazer isso de um jeito mais estruturado, para conseguir atender melhor, padronizar, né? Então, a gente montou ali alguns manuais, montou rotinas, né, dos profissionais, assim, da área administrativa, né, falando. Entendi. E a implantação de sistema, que a gente usava bastante o Cijuri, que hoje que antes era de uma empresa chamada BCS, agora ele é da TOTOS, é específico para escritório de advocacia. E aí você empreendeu durante um tempo, 3 anos, e depois você... Eu vi aqui que você trabalha é sócia da REAG. É isso? Foi na sequência. Antes disso, você passou pela Aeroglass. A Aeroglass foi assim, ela é uma atividade que ela correu em paralelo, porque é uma empresa que é da família, né? Meu pai fundou essa empresa em 1967. E até então, assim, até o falecimento dele, ele era a única pessoa que tinha contato. Ele O seu pai era o fundador da empresa? Meu pai foi o fundador. E eu assumi quando ele faleceu, né, em 2019. Ele deixou esse legado, ele queria que eu fosse, né, dos 5 filhos, que eu assumisse esse lugar dele ali. 5 filhos? 5 filhos, eu sou a caçula, a única mulher. Então ele queria que a caçula e a única mulher assumisse a empresa. Sim, porque pela atividade, né, meu ramo de atividade, a formação dos meus irmãos, enfim, são em áreas que não tem muita relação com o mundo corporativo também, né? Mas foi uma honra para mim ter sentado ali naquela cadeira. Eu acho que eu consegui trazer várias coisas ali de inovação, né? Uma empresa que assim estava sendo tocada por 2 diretores que já estavam ali há mais de 40 anos, né? Então precisava dar essa renovada, essa oxigenada. E foi um desafio enorme porque, né, lidar, né, com pessoas que, enfim, não estavam ali muito acostumadas com essa dinâmica, né, do mundo corporativo. Mas mesmo assim eu consegui, né, levar um pouco de profissionalização para a empresa. Então, a contabilidade, uma auditoria, né, que inclusive foi uma parceria muito importante que nós fizemos com a Crowe. E, enfim, ao longo desses 4 anos eu consegui trazer um pouco dessa cultura para dentro da empresa, mas pela questão, vamos dizer, da pulverização dos sócios e do momento em que, né, a diretoria se encontrava, a melhor solução ali encontrada, né, foi a venda da empresa. Entendi. Mas foi uma experiência também como empresária ali, né? Foi uma experiência então, muito rica. Você teve a experiência como trainee de auditoria, como profissional em empresas, aí tanto do meio industrial como do meio da área de serviço, como o jurídico. Sim. Também vestiu o chapéu de empresária na empresa da família. E depois você foi parar na REAG, que foi em 2016, né? Foi em 2016. Mas antes eu acho que antes da experiência com a consultoria em escritório de advocacia, eu tive uma experiência no segmento bancário, que foi na Brazilian Finance and Real Estate, que era um grupo
do Banco Ouro Invest. Ouro Invest. Então, toda aquela parte, vamos dizer, de real estate do banco, né, os sócios eram sócios comum, né, em comum. E foi, para mim, foi assim, uma experiência muito legal, porque era o começo da indústria, né, de fundos voltados para real estate. Então, o primeiro fundo imobiliário foi estruturado ali. Estou entendendo agora a REAG da onde veio. Já comecei ali a gostar também né, do tijolo, como eles dizem, né? Entendi. Então, ali foram 5 anos, né, que eu fiquei no banco, fiquei nessas empresas. Teve um processo de pré-IPO, né, da holding, que acabou não acontecendo. Acho que todo mundo lembra como foi o ano ali de 2008, né? Muitos IPOs foram, bem disso. e alguns também perderam o timing, como foi o caso ali. Mas eu tive toda essa experiência na área de relações com investidores, montando ali prospecto e participando de todo o processo de IPO da empresa. Então, ali foi um momento importante, talvez, de transição até, para você depois passar para a REAG, ir para a REAG e também a própria Get Ninjas, como uma companhia aberta, né? Com certeza. As experiências vão se somando. Sem né? dúvida. E a REAG, conta um pouquinho, porque a REAG ela tem o quê? 10 anos, um pouco mais, talvez? Mas 12, mais 12 ou menos. anos. Foi 2012, né? Assim, vamos dizer, uma data Você entrou lá em oficial. 16. Em 16. Praticamente no começo. Na verdade, eu tinha entrado um pouco antes, na época em que a REAG ainda não era uma gestora, né? Eu participei ali vamos dizer, da fundação da empresa, mas eu não tinha uma atividade direta, né, relacionada, era mais o meu sócio. Mas depois, em 2016, porque nesse período eu acabei assumindo outra posição em outras empresas, né? Mas em 2016 eu voltei para a REAG com a intenção de fazer uma estruturação mesmo na área administrativa e financeira. Não voltada para negócio, mas para a área interna mesmo, para a área de infra. E toda essa parte, contabilidade, financeiro, auditoria... Auditoria interna, recursos humanos, TI, marketing, administrativo. Então, esse foi assim o meu papel, né, e o meu legado, vamos dizer, nesse início, né, quer dizer, a empresa começou com 30, ali a gente estava em 30 pessoas, hoje tem mais de 600 colaboradores. Mas você ainda faz parte do comitê, né, sim, o agora, conselho, alguma coisa assim? Sim, agora eu continuo fazendo parte, né, do comitê executivo ali como sócia, e agora... O ano passado eu tive um outro desafio, né, indiretamente, através da Get Ninjas, né, como CFO, que, na verdade, ela é controlada por um fundo de investimentos administrado pela REAG. A Get Ninjas tem uma história com eles também, né? Eles são clientes nossos há muitos anos. Antes deles fazerem o IPO, a gente participou do processo do IPO deles. E o mundo é pequeno, né? Porque ao mesmo tempo que a gente já trabalhava com a REAG há alguns anos, a gente trabalhava com a Get Ninjas e depois a gente teve essa junção. Sim. E ficou todo mundo junto, né? E aí, coincidentemente, nos encontramos aí de novo na Get Ninjas e foi uma ótima surpresa. Então, você está como responsável, né, CFO, inclusive perante CVM, na Get Ninja há 1 ano. Exatamente. E essa responsabilidade, o que você acha disso? A responsabilidade é grande, porque trabalhar com companhia aberta é outra história completamente diferente, né? Então, existe um nível, né, de governança, de exigência, toda a parte regulatória, então você tem que ter toda uma estrutura interna, já pela questão, né, pela exigência mesmo, pelo fato de estar no novo mercado, mas porque isso também te demanda muito mais responsabilidade, inclusive, né, como pessoa física, você está ali responsável perante CVM, como você mesmo falou. Então, assim, tudo tem que ser muito mais organizado, tem que passar ali por todas as instâncias. A gente também tem a auditoria interna, né, que hoje quem faz é a KPMG, e quem nos audita, faz auditoria externa é a Price, Sim. É a PW. Então, eu acho que a gente conseguiu atender todos os critérios de exigência desse mercado, né, publicações nas DFs, e mostrar realmente o nível de comprometimento e de organização que essa classe de empresas requer. Em termos de companhia aberta, a Get Ninjas foi a primeira experiência, assim, mais... Foi. Minha primeira experiência com companhia aberta foi a Get Ninjas. Qual foi o grande desafio nesse 1 ano que você está lá?
Bom, o primeiro desafio foi entrar e assumir a empresa que já tinha passado por várias transformações, várias trocas de gestão, né? Então, já havia tido uma troca ali, tanto no nível, vamos dizer, gerencial, como de diretores, né, na parte financeira. Então, a gente pegou uma equipe, assim, o pessoal muito comprometido, mas eles estavam um pouco desanimados, né, por essa questão de mais uma mudança. Mas eu acho que funcionou muito bem, assim, para mim teve uma questão também da cultura da empresa, porque é uma empresa de tecnologia, todo mundo, assim, a média de idade, o pessoal é muito mais novo, Sim. né? Então, não digo que eu tive nenhum problema específico em trabalhar com pessoas mais novas, não é isso, mas é uma dinâmica bem diferente. Assim como eles têm algumas exigências, né, das quais eu, por exemplo, quando comecei minha carreira, nem se pensava, né, em certas... por exemplo, acessar, né, acessar o superior, acessar um gerente, acessar um diretor. Eles não têm muito esse conceito de hierarquia, então a gente está ali sempre disponível para falar, para dar feedback. E eu aprendi muito com eles, assim, eu acho que fluiu muito bem, mas assustou um pouco no começo, né? Eu acho Você aprendeu com eles? Eu aprendi muito com eles. Eu acho que eles acabaram aprendendo com a Aham. gente também, porque também acho que eles também não estavam acostumados, né? Sou uma pessoa, assim, a trabalhar com pessoa mais velha, muito mais velha do que eles, né? Pessoal ali na faixa dos 20, 30, né, no máximo. Ah. Mas eles viram também que, né, a experiência conta para muitas coisas, não tem atalho para a experiência, né, só o tempo mesmo que vai dizer, quer dizer, quando aparecem várias situações ali que fogem do teu controle, eles perceberam que é bom ter pessoas com experiência para resolver questões ali às vezes mais complexas, e é um complemento, eles ali no dia a dia, porque tem essa dinâmica, tem essa vontade, tem essa energia, mas eles precisam também ser bastante direcionados. Eles precisam de orientação a maioria do tempo. Então, a gente foi aprendendo a construir esses canais aí de comunicação. Realmente o pessoal de tecnologia é um pessoal mais jovem. É. Eles querem, às vezes, pular etapas, né? E falta aquela maturidade, às vezes, né? Para lidar com a situação. E a gente acaba conseguindo administrar esse tipo de situação, né? Do dia a dia. Mas não é fácil, né? Não é fácil. É o que a gente fala, falta casca, né? Quer dizer, ali um pouco da experiência. E Quando dá tudo certo, claro, é muito legal, mas você aprende quando dá errado. então, E ó, nessa hora você precisa ter alguém do lado que vai, sabe, tá calmo, sereno, tranquilo, de que vamos achar uma solução. agora você acha entendeu? que isso acontece só na área de tecnologia ou também nas outras áreas, principalmente aquelas que a gente atua bastante, que é finanças e contabilidade? O jovem é muito impetuoso ou falta, às vezes, até ter um pouco mais de atitude por parte deles? Como que você vê isso? Eu vejo assim, eu percebi, não sei se foi a experiência que eu tive, né? Um pouco 880. Então, tem aquelas pessoas que são super animadas, comprometidas, pessoal que quer realmente aprender, mas um pessoal também, às vezes, muito introspectivo e que não quer tanta exposição. Então, a ideia, assim, o nosso desafio é trazer, eu acho que trazer todo mundo para um nível de convivência que faça com que a informação flua, com que o trabalho flua entre todos eles, né? A gente não pode, vamos dizer, ter um cardápio diferenciado, né, para cada pessoa. A gente tem que criar uma cultura onde todo mundo consiga conviver em harmonia. Eu acho que esse é o desafio. Acho que quem trabalha com pessoas, né, pessoas e cultura, e RH, enfim, eles têm um desafio imenso pela frente. Claro que a gente também indiretamente, mas criar esses mecanismos vem muito deles, né? Quer dizer, da iniciativa de criar programas, formas de avaliação. Assim, hoje eu percebo que eles querem um feedback muito mais constante. Então, aquela ideia que a gente tinha, vou fazer uma avaliação a cada ano, a cada 6 meses, não funciona. Às vezes eles pedem uma avaliação a cada 15 dias, eles querem saber, querem entender, né, como eles podem melhorar, o que está acontecendo, querem ter acesso, né, a informações que muitas vezes a gente, né, entende até como um pouco confidenciais ou estratégicas, mas eles têm essa sede, eles querem saber, eles perguntam muito.
É bem diferente, assim. Às vezes eu tento me comparar um pouco como eu era, né, no começo da carreira. Eu falei, eu queria ter nascido agora, que eu acho mais divertido. Mas hoje em dia é muito difícil você comparar como era há alguns anos, né? É, Porque a informação está aí, né? Todo é mundo tem verdade. acesso. E também uma coisa que a gente percebe no dia a dia é que não existe também mais aquele comprometimento do profissional, né, do colaborador com a empresa. Qualquer coisa que vá um pouco contra ao que ele está buscando, ele parte para outra, né? A gente observa muito isso. E então fica aquela discussão, briga constante. Ó, o que eu vou É. fazer para melhorar, para manter o profissional dentro de casa? Acho que esse é um negócio muito desafiador, uma situação muito desafiadora. Por quê? Porque você vai lá, pega, ou, às vezes, o cara, o profissional novo, treina, e por qualquer motivo ele vai para outro lugar. Às vezes não é por dinheiro, né? Às É por vezes outros não. motivos, né? Eles falam muito em propósito, né? Então a Propósito. gente tem Hoje é a ouvido palavra da bastante moda, essa né? palavra, o propósito. E, enfim, tem que ter ali uma finalidade, eles querem entender, né, a importância do trabalho deles. Mas, assim, tem uma mudança também de. É uma questão social mesmo, uma questão de cultura, mas não da empresa, eu acho que da sociedade. Eu vim de uma época, assim, quando eu comecei, sinônimo de prosperidade era você ficar muitos anos numa empresa. Então, nossa, fulano está 10 anos, 20 anos na mesma empresa, isso era sinônimo de, né, de quem conseguiu, de quem deu certo, né? Sim. E hoje não, quer dizer, hoje não tem mais, não existe mais essa métrica, mas eu acho que a gente precisa achar um meio termo, né? Eu sempre busco o equilíbrio. Não quer dizer que eu fiquei 1 ou 2 ou 10 que isso meça alguma coisa, Sem mas eu acho dúvida. que tem um tempo para você amadurecer e conseguir colher os frutos daquela experiência. Tem que insistir um pouco, né? Então acho que às vezes essa impaciência deles tira um pouco dessa oportunidade porque eles agem um pouco por impulso ou, enfim, porque enxergam talvez alguma coisa ali um pouco mais sedutora, né, num outro trabalho e acabam perdendo a oportunidade de insistir um pouco ali né, naquele trabalho que pode trazer um retorno diferenciado para ele. Sem dúvida. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, Espinhosa, que é o seguinte. Você galgou aí, né, subiu na vida, profissionalmente falando, faz parte do comitê executivo de uma grande empresa financeira, tem um cargo importante na Get Ninjas. E sendo mulher, como é que foi isso? Porque a gente escuta muito, lê bastante a respeito, falando, a grande maioria das empresas e companhias abertas, o índice de mulheres no C-level é baixíssimo. As mulheres não têm oportunidade. As mulheres isso, mulher. Aí, sob a ótica da mulher, Uhum. como que você enxerga isso? Como que você vê isso? Eu acho que a gente tem que insistir um pouco mais na carreira. Eu acho que sim, a gente tem alguns obstáculos ali no começo. Não pela questão do gênero, obviamente, não de capacidade nem nada disso, mas pela questão de responsabilidade. Eu acho que a questão de filhos é algo que tira bastante da energia, né, de você ter uma época, uma parte ali da carreira que você precisa realmente se dividir bastante. E é uma época importante, né, da carreira que você, às vezes, você perde ali aquele timing, você deixa de chegar onde você queria. Então, eu digo assim que eu insisti muito porque eu sabia onde eu queria chegar. Tem uma fase que não é fácil. Eu acho que eu comecei a trabalhar ali na década de 90, anos 90, era uma cultura muito machista. Eu acho que, obviamente, ainda tem um machismo estrutural aí a ser combatido, mas era muito mais escancarado, era muito difícil. Principalmente ali, né, em indústria, alguns segmentos, que é mais ainda. Mas eu sabia exatamente onde eu queria ir, eu tive uma boa base, uma boa educação, então eu insisti bastante para prosperar nesse sentido. Eu acho que hoje essas barreiras estão um pouco menores, porque existe uma cultura, vamos dizer, mais de colaboração, né? Assim, não só as mulheres, a sociedade, os pais, né? Vamos falar aí de pais e filhos. Então, eu acho que hoje existe mais essa cultura dessa divisão ali, não tem mais muito aquela coisa super machista de que a mulher é que tem certos afazeres e tal. Mas, assim, eu estou sempre estudando. E eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Muita coisa eu aprendo no próprio trabalho, às vezes sem querer, a gente nem percebe, mas está aprendendo alguma coisa. Mas eu insisto também, eu faço a minha lição de casa, né?
recentemente concluí um curso no IBGC ali para conselho de administração, que é algo, né, que eu quero investir. E na nossa classe de 40, tinham 4 mulheres. Interessante. 10% da 10%. classe eram mulheres. Eram mulheres. E como te falo, é falta de interesse das mulheres? Olha, não é eu não sei te dizer. Limitação de vagas para mulheres, não é isso? Não isso? sei se é limitação. Eu não sei se é uma questão de geração, porque eu vou falar bem a verdade aqui para você, tá? Há alguns anos, falando de alguns anos atrás, né? De fato, assim, existia uma cultura de que a mulher tinha um papel secundário, ou acho que isso aparecia mais do que hoje. Hoje eu acho que é muito mais explícito, quer dizer, você fala para a mulher que ela pode, você fala para a menina, para a criança principalmente, né? A gente tem discernimento, a criança não. Então você tem que, sabe, trabalhar nessa cultura, enfim, nessa autoconfiança desde pequeno. Então, não segregar tipos de atividades que as mulheres podem fazer, isso é de menino, isso é de menino, sabe? Quebrar essas barreiras. Eu acho que isso é uma obrigação, é uma função de todo mundo, né? Não só das mulheres. Então, eu acho que a gente traz um pouco desse ranço, vamos dizer assim, né? De quem começou a carreira aí há 30 anos atrás, mas eu acho que essas coisas vêm mudando. Então, eu falo para os meus filhos, né? Hoje eu acho que eles já nasceram num mundo diferente. Já tem outras referências, porque é isso. A gente vai criando referências femininas e aí mais mulheres vão se inspirando e vão acreditando que podem chegar lá. Eu acho que isso ajuda a mudar essas estatísticas. Vocês consideram referência feminina? Eu me considero. Uhum. E você tem algum tipo de ação, alguma coisa assim, para incentivar mais jovens mulheres a... Não tenho, mas eu deveria ter. Eu tenho isso como plano Tem como plano? De fazer e de trazer mais mulheres para o mercado financeiro, que especificamente aí falando ainda tem um pouco de estigma aí de que, né, nas mesas de operação, que são todos homens. E é isso, tem o futebol dos meninos, né? Tem as piadinhas dos estagiários, então tem que quebrar e tem que ser de uma forma positiva. Não adianta a gente dizer, mas eu abro vaga para menino e para homem, para mulher e acaba, né, coincidentemente contratando mais homens. Eu acho que, assim, tanto para a questão de gênero quanto outras questões relacionadas à diversidade, nós temos obrigação, como empresa, como sociedade, de trazer essas pessoas para o jogo. Ajudar essas pessoas a acharem um caminho. Porque não é porque a pessoa não chegou até aqui que ela não teve capacidade. Talvez ela não tenha encontrado uma forma de chegar. Entende? A gente fala muito das cotas, das universidades, mas às vezes eu dou a vaga e a pessoa não tem condição financeira de frequentar uma faculdade sem trabalhar, por exemplo, ou de comprar livro, ou de fazer parte dos passeios, ou fazer parte das atividades. Então, Sim. Não adianta dar um pedaço. A gente tem que pegar do começo ao fim. É uma responsabilidade gigantesca. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar isso de uma forma positiva, entende? Tem muita gente que critica a cota, né? Tanto em universidade quanto em empresas, quando a gente fala em vagas afirmativas, né? Mas eu acho muito importante. A gente tem uma dívida imensa. E existe muita discriminação. A gente falou de mulher aqui, especificamente de gênero, né? Mas a gente tem de raça, tem a questão do etarismo, né? Que a gente não pode deixar de mencionar, porque quando eu vejo posts no LinkedIn, alguns posts no LinkedIn, o pessoal falando de pessoas acima de 40. As pessoas acima de 40 já somos outra categoria. Não, né? E 50? De 50? Não, eu falando de 60, agora era 50, agora acima de 40 já é etarismo. Não, bom, então eu sou uma anciã, tenho 52. Uma conversa aí com um amigo, falou, pô, se eu fosse ficar desempregado, não vou mais fazer emprego na minha idade, né? Passamos de 50, não tem mais emprego. Pois é, então. Absurdo isso, não? Não, exatamente. Então, assim, são várias barreiras, né? A gente às vezes se apega a uma ou outra, mas, assim, tem muito trabalho a ser feito, né? Para nós, lá na empresa, é uma discussão que a gente não gosta de ter, porque a gente sempre teve a cultura de que não existe gênero, não existe raça, não existe idade, existe pessoas
E é o seguinte, se você tem capacidade, você vai. Você é contratado, você entra, você cresce. E é uma discussão que até, vou ser muito sincero, às vezes me irrita um pouco entrar nesse nível de discussão, porque pô, é uma coisa tão óbvia. A gente tem que ficar falando depois para o mercado que você pratica tudo aquilo, sendo que você, no seu íntimo, você sempre praticou, independente de quantos anos, de onde você veio. Mas esse é o mundo que a gente vive. Né? Eu lembro muito bem quando eu comecei na profissão, comecei no final dos anos, nos anos 80. E eu lembro muito bem da empresa que eu vim, que se tornou uma grande empresa depois, antes de fundar a nossa. A primeira turma de mulheres, de trainees mulheres, foi, se não me engano, 92, 93. 4 anos depois que eu comecei. 4 mulheres para 20 homens, na época, se não me engano. Foi uma revolução, né? Porque as mulheres lá era o pessoal do facilities lá, copeira e tal, recepcionista, e um departamento que existia na empresa, que na época não tinha computadora, que era a datilografia. O pool. Era o pessoal que datilograva os relatórios da auditoria, né? Ali tinha as mulheres. Na auditoria em si, no atendimento ao cliente, não existia mulheres. Era uma coisa meio que, assim, um absurdo, né? Aí foi evoluindo, depois contrataram 4 mulheres e tal, e isso foi indo. Hoje, para você ter uma ideia, dos nossos programas de recrutamento, quando a gente contrata, na média, 60% a 65% são mulheres. Impressionante. Tanto que na nossa empresa hoje, fazendo a proporção entre homens e mulheres, hoje nós temos 55% de mulheres. Hoje. Legal. Então, baseado nisso, é meio inconcebível na nossa cabeça, pô, como que eu posso ter algum tipo de distinção entre raça, cor e assim por diante, gênero, né? É complicado. Agora, a gente também acha que as mulheres precisam talvez incentivar mais as jovens mulheres. É verdade, você tem razão. Né? A gente não vê muito isso e precisa, né? Eu acho assim, a gente percebe também que as mulheres elas entram, às vezes, como eu comentei no programa de trainee, elas são maioria, conforme vai subindo, vai crescendo, tal, algumas vão desistindo. Aí, sei lá, não quer talvez assumir uma posição mais desafiadora, ou tem a questão familiar, né, aquela história toda. Então, isso acaba acontecendo meio que automaticamente. Não é que chegou alguém, não, a partir daqui só o homem que pode fazer. Não é isso. E é uma discussão que não acaba nunca. Mas o que a gente vê escrito no jornal, o que a gente vê nas matérias, não é isso. Fala, não, o mundo é machista. E, na verdade, é um pouco machista, mas nem tanto. E não pode generalizar, né? E agora eu te falo. Como é que você vê o futuro assim, da carreira profissional, né, da profissional mulher, as jovens mulheres, nesse mundo corporativo de inteligência artificial, cada vez mais tecnologia? Tal? Eu faço sempre essa pergunta para os convidados, mas nunca endereçar necessariamente para as mulheres. Você acha que a mulher está tão preparada quanto o homem com essa questão tecnológica? Elas estão melhores? Vão dar um baile nos homens? Como que você enxerga isso, na sua visão? Eu acho que elas estão tão preparadas quanto, falando, vamos dizer, tecnicamente falando, e eu acho que as mulheres elas têm uma percepção, né, sobre gestão, sobre vida, sobre, no fim das contas, né, o que a gente falou, o ser humano, que é o que vai ser o diferencial nas empresas ou, enfim, na vida agora com inteligência artificial. Porque aquilo que é mecânico, que é objetivo, que é prático, isso, de alguma forma, vai ser automatizado. Quer dizer, eu vou aprender a fazer as perguntas certas, mas eu vou ter aquela informação, independente da minha capacidade de produzi-la ou não, mas eu sei que eu preciso dela. Mas como usar essa informação, né? Como fazer com que isso traga um bem-estar para a humanidade. A gente discutiu bastante isso nesse curso que eu fiz agora há pouco, que eu comentei, que era assim, qual é o limite dessa tecnologia, né? Até onde eu quero ir? A gente está vendo esse movimento das escolas, por exemplo, de proibir o uso do celular nas escolas. Voltando um pouquinho, né? Então, a gente está voltando um pouquinho. Por quê? Acho que talvez a gente tenha passado do limite. E eu não sei, eu tenho a impressão de que as mulheres acabam tendo essa percepção um pouco antes do que os homens. Eu não sei, é um feeling, não é nada técnico, não li isso, não existe estudo em lugar nenhum. Mas de perceber se eu estou, de fato, fazendo aquilo por ele mesmo, né? Se aquilo, de fato, é algo que é bom em si mesmo ou se aquilo, de fato, traz um bem para mim, como ser humano,
se isso vai me ajudar a ter mais tempo, para eu passar mais tempo com a minha família, com os meus filhos, ou eu só quero entender mais de tecnologia ou ter aquilo disponível só pelo prazer de ter aquilo, entende? Eu quero chegar na Lua, em Marte, mas para quê exatamente, né? Isso vai me trazer um bem-estar? Eu vou melhorar como humanidade? Eu vou ter mais pessoas acessando... O tal do propósito. A medicina, vamos dizer, de uma forma um pouco mais difundida. Eu vou ter pessoas que vão deixar de passar fome ou que vão passar a ter saneamento básico nas casas delas. Quer dizer, eu preciso saber se tudo isso que eu estou construindo é para isso, porque se não for, joga fora, né? Verdade. E eu acho que nesse sentido as mulheres avançam um pouco mais rápido que os homens. Entendi. Nós já estamos chegando no fim aqui do nosso bate-papo. Aí eu queria pedir para você, olhando para essa câmera, passasse uma mensagem para aquela jovem que está entrando na faculdade, pensando o que eu vou fazer da minha vida. Como que eu chego até lá? Né? Tá. Olha, você está entrando na faculdade agora, de administração, economia ou contabilidade. É um caminho muito legal, ele pode ser um caminho muito divertido também. Você, na nossa área, dá para ter acesso a todo tipo de empresa, todo tipo de atividade. Você aprende o tempo inteiro, tem interação com pessoas de, enfim, vários níveis hierárquicos e vários tipos de indústria. Muitas curiosidades, é legal porque a gente acaba vendo muito, né, o bastidor, né, de como as coisas funcionam. Tudo passa pelo caixa, tudo passa pela contabilidade, a gente consegue ver quais são os projetos das empresas, aonde eu estou investindo, de forma direta ou indireta, e você se relaciona com toda a empresa também. Então, tira um tempo para estudar, não dá para estudar pelo TikTok, não dá para estudar só, enfim, ouvindo música e olhando e lendo televisão, quer dizer, tira um tempo para se dedicar àquilo, é um investimento, né, para a vida, não dá para resolver isso do dia para a noite. E é isso, estuda, né, se dedica, investe em você e vai para cima, procura um trabalho legal, uma empresa boa, pesquisa antes, né, tem muita empresa boa, mas também tem empresa picareta. E vai em frente porque tem mercado para todas nós e dá para chegar muito longe, o tanto quanto vocês quiserem. Muito bom, Fabiana. Deixa eu fazer uma pergunta para você bem pessoal. Quem te inspirou para você chegar até aqui, onde você chegou? Teve alguém, algum nome, algum parente, alguma tia? Teve meu pai. Seu pai? Meu pai. Mas se eu for falar do meu pai, eu vou chorar. Não é pra, aqui não é para chorar. Não é para chorar. É assim, meu pai é de família judia, né? Eles vieram para o Brasil, eles, assim, fugidos, né, da guerra. Que país? Da Itália. Itália. Minha mãe também é italiana, mas ela é família católica e eles se conheceram aqui no Brasil. Então, meu pai é um cara que, assim, ele foi, né, politécnico, ele fez mestrado, doutorado, ele falava 6 línguas, um cara que viajou o mundo inteiro e ele sempre incentivou a gente a estudar, né? Os 5 filhos, né? Então falava isso, né? Olha, vocês podem escolher o curso que vocês quiserem, né? Desde que seja na USP, então vocês podem escolher a carreira que vocês quiserem, desde que seja na USP, não tem problema. Então ele foi professor ele era professor da FAO, mas ele era, né, a cadeira dele era da Poli. E ele sempre, enfim, deu palestras, bancas de, né, defesa de tese. E com tudo isso, com 5 filhos, quer dizer, 2 casamentos, ele ficou viúvo nesse meio tempo. Eu sou filha do 2º casamento. Ele conseguiu ter tempo para estudar, ter tempo para ensinar. Para se divertir, né? Ele velejava, o hobby dele era velejar, então ele tinha tempo, né? Arrumava tempo para fazer essas coisas todas e tá com a gente, tá com a família. Então, assim, e a gente brincava, né? Quer dizer, a gente foi nascendo, eu falo, pô, eu sou a última, né? Devo ter pego só um pedacinho aí da inteligência e tal, a gente sempre brincou assim. Mas ele sempre incentivou e nunca teve esse tipo de diferença, né, em casa, pelo fato de ser homem, ser mulher. Vocês façam o que vocês quiserem, desde que vocês estudem e gostem daquilo que vocês façam. Já está na vanguarda, né? Há muito tempo. Meu pai, assim, realmente era um cara muito à frente, assim, do tempo, né? Ele, em 2019, ele,
enfim, já tinha, estava ainda lá com o seu iPhone 10, né? Era o X, era o mais moderno. Ele programava na HP, ele era quando não tinha computador ainda, então ele realmente foi um cara. Eu lembro que tinha um PC XT em casa, na época que ninguém tinha computador, né? Esse entrega, né? Mas na época de faculdade não tinha nem computador na faculdade ainda, então, mas a gente tinha um PC XT em casa que era assim, com impressora, aquela matricial, né? Que era o que tinha de mais moderno na época, mas ele usava, porque ele fazia, ele trabalhava em casa às vezes, né? Então ele me inspirou, assim, ele estava sempre na frente, estava sempre procurando, sempre estudando, e ele falava assim: sei poucas coisas e mal sabidas. Para a gente sempre acordar todo dia e falar, bom, dá para aprender alguma coisa nova hoje, né? Fabiana, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer, assim, escutar você. Prazer foi meu. Sempre eu gosto de escutar as mulheres, né, mulheres experientes. E Tá a gente está acostumado a conversar com muitos homens e tal, e sempre é bom escutar mulheres. Um pouco a visão feminina sempre faz bem. Obrigado de novo. Tá joia. E é isso, vamos encerrando mais um programa. Esse programa chega ao fim, esse é o episódio 9 do Protagonistas. Em breve estará em todas as nossas redes, né, redes sociais. Lembrando que o Protagonistas tem o apoio das empresas do Grupo Cromacro, que é a Cromacro Auditores e Consultores, a Macro Contabilidade, Covenant Tecnologia e Croma Recursos Humanos. Muito obrigado e até a próxima.